lá, Tiago 5, no versículo 17. Tiago 5, no versículo 17. Bota na NVT aí, Tiago 5,17. Vou começar por aqui. Olha para a tela aí, gente. Acha na Bíblia, mas olha para a tela. Tiago 5, versículo 17, vai dizer assim: Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então, ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Volta lá no 17. Elias era humano como nós. Quando a gente olha para os personagens bíblicos que fizeram milagres, que realizaram sinais, nós não podemos achar que o fato dessas pessoas realizarem milagres, elas eram diferentes de nós. Tiago está dizendo o seguinte: Elias era o quê? Humano como nós. Tiago está dizendo o quê? Que não há diferença entre Elias e você. Humanamente, não há nenhuma diferença. E espiritualmente, não. O que Tiago está querendo nos ensinar é que cada um pode fazer os mesmos milagres que Elias fez, assim como cada um pode fazer os mesmos milagres que Jesus fez. Tiago está nos mostrando que você não precisa ser especial para os milagres acontecerem na sua vida. Até porque Elias era humano como nós. É claro que a gente sempre fala de Jesus, que o próprio Senhor Jesus nos deu poder para que em nome dele pudéssemos fazer obras iguais ou maiores, mas tem pessoas, não, pastor, mas é Jesus, né? Jesus. Não, mas você pode fazer como ele. Não, mas é Jesus, não dá para me comparar com Jesus. Tá bom, se você não consegue se comparar, então se compare com Elias. Elias era humano como nós. Ou, como você, bota na versão tradicional aí, na Almeida Corrigida, Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, se Elias era humano, como nós, ele também está sujeito às mesmas falhas, os mesmos erros, as mesmas dificuldades, as mesmas tentações. A mesma coisa. Elias não era diferente de nenhum de nós. Elias não era perfeito. Elias também cometia erros. Elias também tomava decisões erradas. Elias era um ser humano como qualquer um outro. Mas isso não invalida a fé de Elias. Você não tem que ser uma pessoa especial ou achar que para você alcançar um milagre na sua vida, você tem que ser algo diferente dos outros. Nada disso. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. No entanto, a Bíblia diz o quê? Que apesar disso, ele orava. Olha só, bota lá na NVT.
Quando ele orava o quê? Quando orou insistentemente. É o que talvez falte em você. É insistir naquilo que você começa a orar. Às vezes as pessoas desistem muito facilmente da oração que fazem. Às vezes a pessoa nem se lembra da oração que fez. Ela orou, ela jogou aquilo no ar, e nem ela lembra que orou. A oração, ela tem que ser um alvo, uma meta a ser alcançada. Se eu oro, é porque eu quero resposta. Qual o objetivo da oração? Alcançar a resposta. Se Elias orou insistentemente, o que ele queria com a insistência na oração? Alcançar um resultado. E qual o resultado que ele alcançou? Para que não chovesse. E não choveu. Durante 3 anos e meio. Então, nesse momento, era importante isso para Elias. Dentro daquele contexto, era importante esse milagre. Não vai chover. E não choveu. Depois, naquele contexto, foi importante que voltasse a chover. E ele orou e voltou a chover. Significa dizer que o poder de Deus, através do milagre, lhe permite ter o controle e o domínio das coisas. Você pode controlar e dominar situações na sua vida através do milagre. Olha, é conveniente que não chova, não vai chover. Agora é conveniente que chova, então vai chover. Tudo por um propósito. Se você olhar o contexto, não é uma questão de vaidade de Elias, decidi que não quero mais chover. Não, tem um propósito naquilo. A gente pode, uma outra mensagem, falar sobre isso. Não é uma questão de vaidade, não é uma questão para você testar o poder. Olha como eu sou poderoso, não vai chover mais. Agora vai chover. Para de chover, chove, para de chover, chove, liga, desliga, não. Há um propósito. Então, o milagre, ele te ajuda a ter o controle da situação. E assim tem que ser também na sua vida. Assim tem que ser também em relação à sua família. Quantas vezes eu já vi pai, mãe, que se queixavam que o filho estava indo por um mau caminho, ou que o filho ou que a filha começava a se relacionar com rapazes e moças que não iam dar em nada aquilo ali. A primeira coisa que você faz é o quê? Conversar, orientar, discipular. Mas às vezes a pessoa está com a cabeça tão virada que você pode falar qualquer coisa que ela não vai te ouvir. Aí tem pai que fica desesperado. Meu filho não quer me ouvir. Meu filho está com a cabeça virada. Minha filha está com a cabeça virada. Se o diálogo não resolve, é um milagre. Se você está vendo que o teu filho, que a tua filha, está lá encantado, apaixonado por um mau elemento, eu vou usar agora o milagre. Essa pessoa vai sair do coração dela agora, em nome de Jesus, acabou. É você controlar a situação através do milagre. É isso que Elias está fazendo. Porque tem coisas que só um milagre é que vai fazer com que você controle as coisas. Como é que eu faço para não chover mais? Existe um registro, será que tem? Um registro que você abre e fecha para fazer chover? Não, não tem. Tem uma torneira que você abre em algum lugar para você fazer parar de chover? Ou abrir a torneira para fazer chover de novo? Não. Então, a única forma de você controlar isso é através do quê? Do poder de Deus com o milagre. Então, há coisas que só o poder de Deus e o milagre é que vai permitir que você tenha controle e domínio da situação. Tem coisas que a gente domina e controla porque estão ao alcance das nossas mãos. Você vai lá e faz com as suas próprias mãos.
Tem coisas que você controla através de palavras. Você tem um bom argumento, você tem uma boa capacidade de convencer alguém, você controla com palavras. Mas tem coisas que você não consegue nem controlar com a mão e nem controlar com a boca, através de palavras. Então, qual é a única forma que você tem de ligar e desligar, de abrir e fechar, de controlar? É através do milagre e do poder de Deus. E isso se aplica para qualquer área da sua vida. Inclusive na questão familiar. Então ninguém pode ficar desesperado ou se desesperar se você não está conseguindo controlar. Ah, não, pastor, é meu filho, então eu controlo, né? Quando é pequeno é assim, você pega ele pelo braço e leva. Leva para cá, leva para lá. Leva para cá, leva para lá. É assim. Aí o filho vai ficando maiorzinho, ele já começa a argumentar, aí você já não pode mais pegar pelo braço. Você não vai usar mais a força do braço. Você vai usar a palavra, o convencimento. Você vai explicar, você vai orientar. Mas chega uma fase que você não consegue nem controlar pegando pelo braço, você não consegue nem controlar através de palavras. O que resta então? Oração e poder. E o mais interessante é que quando você controla uma coisa com oração e poder, o outro lado está sendo controlado e nem ele sabe. Então é assim que você tem que fazer. Ah, porque o meu marido, porque minha esposa, estou desconfiado que está me traindo. Sei lá. Eu vi lá uma mensagem no WhatsApp. Vi lá uma curtida, pastor, eu vi lá, meu marido curtiu no Instagram a foto da mulher. Aí você vai perguntar, de onde veio essa mulher? Aí o que o homem vai dizer? Não, você está maluca, você está louca, não curti nada, esbarrei o dedo lá e o coraçãozinho apareceu, sem querer. Aí vai dar briga. Aí um vai chamar o outro de maluco, vai chamar o outro de louco, não sei o quê. Você consegue resolver a situação? Não consegue. Aí, é o poder de Deus, acabou. Então, com o poder de Deus, Elias, ele faz o céu se abrir para chover e faz o céu se fechar para não chover. É mais ou menos aquilo que o Novo Testamento nos fala, de ligar na terra e ligar no céu. É a mesma coisa. Então, o que você faz sabiamente? Você vai desligar alguém no coração do teu filho, no coração do teu marido, no coração da tua esposa, e por aí vai. Você controla através do poder, através do milagre. Acabou. Você aplica esse princípio para qualquer coisa na sua vida. Para o seu trabalho, para os seus negócios, mesma coisa. Às vezes você tenta convencer, não vai. Intuitivamente, eu fazia isso quando não era nem de Jesus. Queria fechar com um cliente, eu na forma que eu tinha de orar, essa pessoa, ela não está querendo não, mas ela vai querer. E eu falava assim, Deus, coloca essa vontade na outra pessoa. Depois a pessoa ia e fechava. Mesmo que eu não tivesse no Evangelho, mas intuitivamente, eu carregava esse princípio dentro de mim. Se eu não conseguir convencer, Deus vai conseguir. Depois que a gente aprende no Evangelho, que a gente conhece as armas espirituais. Mas elas estão aí para você usar. Então, quando a força do braço não resolve, quando as palavras da boca não resolvem, poder de Deus. Você não quer não? Tá bom. Vou, orar insistentemente. Volta lá no 17. Eu vou orar insistentemente, que nem Elias. Aí daqui a pouquinho vem a pessoa, pensando bem, eu acho que você tem razão, tá.
Pronto, já mudou. Ela acha que está decidindo, mas quem decidiu foi você. Quando você usa o poder de Deus e o milagre para resolver a situação, o mais interessante é que o outro lado muda e o outro lado acha que foi ele que decidiu mudar. Porque ele não percebe que a vontade dele mudou por uma ação divina. Não é uma coincidência. Agora, nos falta o quê? Orar insistentemente. Quando é que você deve parar de orar por uma determinada causa? Quando você resolver. Imagine que você tem uma causa na justiça. Você vai até onde com o processo? Até você ganhar. Você não pode desistir no meio do processo. Você não pode abandonar aquela causa. Você tem que ir até o fim. E a gente sabe que processo judicial demora, mas a pessoa está ali. Ela está lá. Manda mensagem para o advogado: e aí, doutor, como está? Andou? Está lá acompanhando lá o processo, andou aqui, despachou aqui, julgou aqui, arquivou ali. E você está ali, disposto a ir até o fim. Até chegar no final. Você não pode desistir. Se você quer que a justiça julgue a tua causa, você tem que ir até o fim. Mas com a oração a gente não faz isso, a gente desiste da oração. Eu não estou falando que você desiste do objetivo, que é o milagre. O milagre você continua querendo ele sempre. O que você desiste do processo. Então, orar insistentemente, como está aí no versículo 17, é o caminho que vai levar você ao milagre. Mas se você parar de orar, é como se você estivesse abandonando aquele processo, deixando de lado. Por isso que a oração, ela tem que ter planejamento. Eu estou orando por o quê? Quando que eu comecei a orar? Você sabe? Não. Começa a fazer um planejamento de oração. Pega lá um papel, uma folha, um caderno, anota no celular. Hoje eu vou começar a orar por essa questão em especial. E eu vou orar quando? Todo dia. Diariamente. Insistentemente. Para você criar um hábito de oração. E quando você cria um hábito de oração, você tem ali o seu planejamento: eu estou orando por isso, por isso, por isso, por isso. Se eu perguntar a você, responda para você mesmo. Quantas questões, ou vamos dizer assim, quantas causas você está orando diante de Deus? Talvez nem você saiba quantas. Não, eu estou orando pela minha família. Orar de forma geral. Senhor, abençoa todos os habitantes do planeta Terra. Não é isso. A oração, ela tem que ser específica, é igual um processo judicial. Você tem que fazer o pedido certo para o juiz. Eu quero isso, isso, isso e isso. Diante de Deus é a mesma coisa. Você tem que ter um pedido certo. Qual é o teu pedido? É esse. Quanto mais específico for a sua oração, maior resultado você vai ter. Essa oração genérica: Senhor, abençoa todo mundo. Senhor, abençoa o Brasil. Claro, está todo mundo no Brasil, a sua família está no Brasil. Está todo mundo no Brasil. Abençoa Nilópolis, hoje é feriado de Nilópolis. Abençoa Nilópolis. Todo mundo mora aqui em Nilópolis, então eu estou orando por todo mundo. Não, tem que ser específico. Quem é o fulano? O que esse fulano precisa? Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Então você tem que ter um planejamento de oração. Você não pode se esquecer do que você está orando. Você tem que saber exatamente quais as causas que você está colocando diante do Senhor. Quantas frentes eu estou lutando? Em quantas frentes de batalha espiritual você está lutando? Quais são? Não sei. Então você começa a planejar. Eu estou orando por isso,
por isso, anota. É isso. E começa a orar insistentemente, todo dia, até você criar um hábito. A ciência diz que para a gente criar um hábito, a gente precisa de 90 dias. Aonde você começa a criar um hábito. Porque é uma parte do cérebro, o hipocampo, que ele cria uma conexão. Se em 90 dias você repetir algo, no mínimo 70 vezes, se em 90 dias você repetir algo, pelo menos 70 vezes, você cria uma conexão com o hipocampo no teu cérebro e você consegue criar um hábito a partir dali. Como é que eu sei que eu criei um hábito? Eu sei que eu criei um hábito quando eu faço algo sem pensar. Quando eu faço algo sem planejar. Não precisa levantar a mão aqui não, tá? Quem toma banho todo dia? Né? Eu não vou pedir para levantar a mão para não constranger ninguém. Quem toma banho todo dia? Aí você vai pensar assim, agora você planeja isso? Meu Deus, eu tenho que anotar aqui para tomar banho, senão eu esqueço. É assim? Não é assim. Você tem que botar um alarme, né, para tocar, para você não esquecer de tomar banho? Não. Você tem que botar um bilhete no espelho, na porta da geladeira, para você não esquecer de tomar banho? Não. Por quê? Tomar banho é um hábito. E se é um hábito, é algo que você faz naturalmente, sem planejamento. Hábito é isso. É você fazer algo de forma natural, sem planejamento. Se você sempre se esquece de fazer uma coisa, é porque você não tem o hábito de fazer aquilo ali. Ah, esqueci de orar. Por quê? Porque você não tem o hábito de orar. Ah, esqueci de ler a Bíblia. Por quê? Você ainda não tem o hábito de ler. Então você precisa criar um hábito para você começar a fazer aquilo de forma natural, sem pensar. Então, para criar um hábito, você demora 90 dias, e em 90 dias, você tem que repetir, no mínimo, 70. Criou-se o hábito. Faça isso com oração a partir de hoje. Faz o seu planejamento de oração. Eu tenho que orar por isso, e começa a orar todo dia. Nos primeiros dias, você vai ter que botar o relógio para despertar, você vai ter que botar um papelzinho na parede, para você lembrar. Mas a partir do momento que você criar o hábito de oração, você vai orar naturalmente, sem planejar, sem pensar. E geralmente o hábito é aquilo que você faz todos os dias, num determinado horário. Assim como tomar banho. Não que você tenha um horário certo, não, tem que tomar banho, opa, eu tenho que sair correndo, termina logo o culto, que eu tomo banho 10 para as 9. Não. Você não tem um horário fixo, mas você tem um momento. Ou quando você acorda para ir para o trabalho, ou quando você volta do trabalho antes de dormir, você tem aquele momento. Então o hábito é isso, quando você adquire o hábito da oração, você vai ter aquele momento no seu dia que você vai orar automaticamente. E se você criar um hábito de oração e ter, junto com o hábito, um planejamento para você saber exatamente o que você tem que falar para Deus, o que você tem que insistir em oração, não tem como dar errado, gente. Então Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Era humano como nós. E quantos milagres Elias fez? Quantas coisas extraordinárias Elias fez? Talvez o mais marcante de todos foi a guerra, a batalha ali contra os profetas de Baal, aonde o fogo caiu do céu. Elias foi lá e multiplicou o azeite da viúva. Elias fez muitos milagres. Porque ele era especial? Não, ele era humano como nós.
Então, você não tem que ser especial. Ninguém é especial. Todos nós somos iguais. Além do elemento fé, que eu já falei aqui nas últimas semanas, o que eu quero bater na tecla hoje é a insistência. A oração, ela tem que alcançar um resultado. Qual o resultado que você quer alcançar? Não, eu quero esse resultado. Então eu vou orar insistentemente até alcançar o resultado. A oração só termina quando você alcança o resultado. Enquanto você não alcançar o resultado, você não pode abandonar a oração. Não, pastor, mas parece que está piorando. Você não pode abandonar a oração. Mas parece que a coisa não sai do lugar. Você não pode abandonar a oração. Aquele que está focado na oração, ele não está olhando se uma coisa melhorou ou piorou. Ah, o meu familiar está melhor. Isso não muda em nada para mim. Ele já se converteu? Ele já aceitou Jesus? Já se arrependeu dos seus pecados? Já desceu as águas do batismo? Não. Ah, então, se ele melhorou, pouco importa. Meu objetivo não é que ele melhore. O meu objetivo é que ele se converta. Então, eu não posso me empolgar com a melhora e nem esmurecer com a piora. Ih, pastor, comecei a orar por fulano parece estar cada dia pior. E daí? Eu não estou olhando para o momento, eu estou olhando para o resultado. Os meus olhos estão aonde? No resultado. Então eu vou continuar o quê? Orando. Se a pessoa piorou, eu não esmureço. Se a pessoa melhorou, eu também não me empolgo, porque qual é o meu objetivo? É essa pessoa convertida. Então é isso que eu quero. Pronto. Ah, a pessoa estava viciada, agora o vício está menor. A pessoa fumava 2 maços de cigarro, agora fuma 1. Melhorou. Ah, mas isso para mim não é nada. Se ele fuma 1 maço, 2 maços, 3 maços, meio maço, pouco importa. O que eu quero é o quê? A libertação total. Então, enquanto eu não ver a libertação total, eu continuo insistindo na oração. Então, aquele que insiste na oração, ele está focado no resultado. As coisas que vão acontecendo no meio do caminho, para melhor ou para pior, não me abalam. Porque eu não estou olhando para o momento, eu estou olhando para o fim. E eu vou continuar o quê? Orando insistentemente. Então, você tem que orar insistentemente, independente de qualquer coisa. Tem pessoas que quando percebem que um familiar está piorando, ela deixa de orar. Porque ela começa a acreditar que a oração dela não está funcionando. Ou então quando ele vê que o familiar está melhorando, aí ele ora ainda mais. Não. Eu vou orar insistentemente, independente do que esteja acontecendo. Melhorando ou piorando. Ficando bom ou ficando ruim. Porque eu estou olhando para o resultado. Então, a questão de orar insistentemente, como diz o versículo 17, é determinante para o teu sucesso. Talvez você, sem querer, você já abandonou alguma causa diante de Deus. Porque se você não sabe por que você está orando, se você não tem em mente as causas que você está colocando diante de Deus, talvez você já abandonou alguma causa e nem lembra. Talvez você já desistiu de alguma oração e nem lembra. Porque você não sabe em quais frentes você está lutando. Então faça isso a partir de hoje. Pega um caderno, um papel, o que for, e começa a fazer o seu planejamento de oração. Eu vou orar por isso, por isso, por isso, por isso. Ah, a lista é grande, não importa. Não importa. O que importa é que você saiba pelo que você está orando.
que você tenha uma lista das causas que você coloca diante do Senhor, e seja o mais específico possível, e vá insistindo, e força o seu corpo a criar um hábito de oração. Não importa quanto tempo você vai levar para orar por todas as causas, mas é o tempo necessário, que você vai fazer isso todo dia, e você vai repetir todo dia até se tornar um hábito, e quando se tornar um hábito, você vai fazer naturalmente, de forma espontânea. Aí você vai começar a ver resultado. Aí você vai começar a ver as coisas acontecerem. Então a gente tem que usar as armas espirituais com a inteligência. E lembrando que o poder de Deus te ajuda o quê? A controlar situações. Volto a dizer, se a força do braço não consegue resolver, se as palavras da boca não conseguem resolver, aí entrou um milagre. O milagre controla tudo. Você é capaz de controlar uma pessoa com o poder de Deus sem que ela saiba que está sendo controlada por você. É como Elias fez. Vai parar de chover, parou de chover. Agora vai chover, voltou a chover. É assim. Você liga e desliga. Vamos começar a fazer isso a partir de agora? Vamos ficar de pé e vamos orar? Em nome de Jesus?